Olá, esse é um vídeo para demonstrar o potencial da utilização de Python, simplesmente Python e algumas bibliotecas, e do Google Colab para automação de documentos jurídicos de maneira bastante semelhante ao Docassemble, que é um pacote de software livre desenvolvido para essa função. A diferença é que aqui utilizamos só o Python e algumas bibliotecas do Python. Utilizamos aqui também dois arquivos do Colab. Um arquivo serve como interface gráfica, que é esse daqui, e um outro arquivo contém os comandos de importação, contém as variáveis, objetos, classes e funções, né? Então, aproximadamente aqui deve ter umas 500, 600 linhas de código, mas não há necessidade de que isso seja exibido, né, para quem utiliza a interface. E utilizamos finalmente uma planilha do Google Spreadsheet para registro dos fatos jurídicos e processuais, né? Eles são salvos no Google Spreadsheet. Temos aqui uma planilha com duas colunas. Numa coluna temos o ID e na outra coluna temos um arquivo de string, né, que representa um arquivo JSON que foi convertido em string e que pode ser aqui utilizado, né, durante a geração da minuta. Então, iniciamos fazendo a autenticação do Google Drive e as importações. Aqui no caso, a autenticação do Google Drive já foi feita. Depois escolhemos aqui a área, né, a área da minuta, sendo que a área corresponde, aqui nesse outro arquivo, a um dicionário de minutas, né? Então temos aqui um dicionário que é um formato de dados, né, em Python, e cada elemento do dicionário é um outro dicionário que contém o caminho da minuta, se precisamos da qualificação completa ou não da parte dessa minuta, a natureza do feito e o assunto, né? Então, aqui vamos exemplificar escolhendo uma minuta civil. Depois, aliás, a área, né? Escolhemos a área civil. Depois, vamos escolher as minutas disponíveis. Suponhamos aqui que seja um acordo de alimentos, guarda e visitas. E aqui temos a opção de digitar um fato desde o início ou de realizarmos, né, de carregarmos daquela planilha um fato. Aqui optamos para maior celeridade por carregar um fato, e aqui ele nos pergunta se queremos imprimir, né, o arquivo JSON para vermos o objeto. Vamos colocar que sim, só para visualizarmos então o que já temos, né, digitado lá. Então já temos aqui algumas informações digitadas, que foram digitadas em outra ocasião. E posteriormente, deixa eu só fechar aqui essa visualização, porque senão fica muito grande. E aqui, como já, né, colocamos as informações processuais, já qualificamos a parte, que carregamos um fato que já se encontrava digitado, aqui eu vou executar só essa célula do detalhamento fático, porque é uma das partes mais importantes, ou seja, conforme a minuta escolhida, conforme o assunto da minuta, então ele exibe um tipo de formulário, né, esse widget. E aqui, como é um acordo de alimentos e guarda, ele vai mostrar campos relativos a alimentos e campos relativos à guarda. Mas se nós fôssemos aqui, escolhêssemos uma minuta só de alimentos, eu vou clicar aqui novamente. E agora, se executarmos novamente aqui o detalhamento fático,
Então ele vai mostrar um formulário diferente, que é um formulário sem os campos relativos à guarda e à visitação. Então eu vou alterar novamente aqui para deixar ele mais completo e executar novamente. Aqui nós já temos um fato carregado, mas eu vou preencher novamente esse daqui, apenas para mostrar que aqui nós podemos digitar um conteúdo, né, novo, ou podemos selecionar dentre as sugestões que são feitas aqui. Aqui clicamos e executamos a última célula aqui para finalizar o ato. Então ele acusou aqui que foi encontrado um processo com esse D, né? E ele, portanto, ele não vai criar um novo registro naquela tabela. E aí ele colocou na pasta, né? Ele colocou o link ali, mas eu já estou com ela aberta aqui. Então, a minuta por ele gerada. É um arquivo docx, que também pode ser editado no Google Drive. Então ele cria, né, o nome do arquivo, e aqui ele pegou, né, todas as informações daquele fato que se encontrava digitado, mais as que nós digitamos agora, e gerou essa minuta. A internet está um pouco lenta. Então aqui foram as cláusulas escolhidas, né? E aí a cidade ou a data, tudo isso ele vai dar de maneira automática, inclusive o horário, né, aqui. E agora vamos mostrar aqui como a possibilidade de codificar, né, uma minuta, ela é avançada, porque você pode colocar código aqui, né, no Colab, mas você pode, então aqui nesse arquivo, né, de classes, variáveis, importações, é onde nós temos as funções, os objetos, as classes, mas nós também podemos colocar código na minuta. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, nesse caso aqui, ao invés de nós termos um template para um acordo de alimentos e outro modelo, né, outro template para um acordo de alimentos, guarda e visitas, nós temos apenas um único template que serve para as duas coisas, né? Então aqui nesse template nós vamos ter código Python também, é possível inserir, né? E existe uma biblioteca específica, né, de Python, a Jinja, que é capaz de ler, né, esse código. Então aqui, por exemplo, nós temos nesses placeholders o objeto, né, meu processo. Esse objeto tem atributo, como o número do procedimento, tem métodos, né, como aqui nós temos um método parte requerida, em que ele dá uma string com o nome de todas as partes no polo passivo, o método parte requerente, a mesma coisa, mas no polo ativo. Temos aqui também, aqui temos um for loop, né? Ele vai chamar, ele vai qualificar todas as pessoas do polo passivo, e para isso ele precisa de um outro método. Não é mais o método aqui parte requerida, que só dá uma string, é um método
é um método aqui, né, polo passivo. E nesse método polo passivo, o que ele vai fazer é gerar uma lista de objetos, né, uma lista de pessoas aqui no caso, né, o objeto, cada objeto aqui, né, é uma pessoa, e aí sobre cada objeto ele vai aplicar outros métodos, né, como por exemplo aqui ele vai pegar o atributo e vai pegar o método qualificação, né, que é um método que criamos aqui para a classe pessoa. Então, se nós formos aqui na classe pessoa, aqui é a classe processo, né? E aqui é a classe pessoa, né? Dentre os métodos então que ela tem, nós temos aqui qualificação, que é o método que nós estamos chamando aqui na planilha, né, para qualificar cada pessoa e que vai gerar essa qualificação aqui quando a nossa minuta estiver pronta, né? Aqui no caso, gera esse texto. O que é interessante, né? Que se nós quisermos algumas características interessantes de um sistema dessa maneira. Primeiro que está tudo salvo em nuvem, né? Toda a tecnologia aqui é gratuita e se você quiser editar a base de dados, então é possível editar manualmente, porque é tudo uma string, né? Aqui numa spreadsheet, numa planilha. Então é possível vir aqui, selecionar e fazer a edição, né, de algo, caso se queira. Outra característica interessante é essa, que é possível em uma mesma minuta, né, você gerar, no mesmo template, você gerar minutas diferentes. Aqui, por exemplo, a gente tem um bloco condicional, um if, né, e ele vai verificar, tem cláusula de guarda, tem cláusula de visitação, né, se as duas condições forem verdadeiras, né, então ele coloca esse parágrafo aqui, esse subtítulo da guarda e o teor da cláusula da guarda e faz a mesma coisa com as visitas. Se não tiver, né, ele não vai inserir isso e aí vai deixar apenas o texto referente aos alimentos. Aqui nos elementos, nos alimentos também é interessante que ele a gente vai colocar outro bloco condicional, em que ele vai verificar se o modo de pagamento, né, que é um atributo da pretensão deduzida, né, que é um objeto que está dentro do objeto do meu processo, se esse atributo é a ser transferido ou depositado em conta bancária. Ele coloca aqui, né, um parágrafo referente à conta bancária. Do contrário, se for ser descontado mensalmente na folha de pagamento, então ele dá aqui essa possibilidade de descontar na folha de pagamento, né, uma cláusula. Caso contrário, mediante recibo. Então, ao invés de você ter que ter várias minutas, vários templates, né, um único template ele pode gerar muitas minutas diferentes em razão de toda essa lógica que é possível colocar nas minutas. Uma outra vantagem de se utilizar, né, que é a programação orientada a objeto, é que ali nós utilizamos então um fato que já se encontrava digitado para gerar um acordo de alimentos, guarda e visitas. Só que se nós quisermos aqui gerar agora a petição de homologação de acordo de alimentos, guarda e visita, então nós clicamos aqui, escolhemos aqui essa petição, não precisamos digitar mais nada, né? E vamos aqui executar novamente a célula para gerar a minuta, né? E aqui nas minutas prontas, então nós vamos ter uma nova minuta, aqui a minuta a petição de homologação de acordo de alimentos, em que todas aquelas informações referentes ao fato e referentes ao processo, elas são carregadas, né? Então você não precisa digitar novamente o que aconteceu, as pretensões, já está tudo
já está tudo registrado, arquivado e pode ser aproveitado em outro template. Então aqui nós temos um template completamente diferente, mas que vai, né, utilizar aqui todas as informações fáticas e processuais que já foram digitadas uma vez. E se quisermos, né, fazer isso com outra minuta, né, suponhamos que aqui, então agora a gente queira gerar uma nova minuta, né, como por exemplo uma execução do acordo extrajudicial. Então a gente seleciona a minuta e novamente aproveitamos tudo que foi digitado, né? Tudo isso utilizando programação orientada a objeto, né? e lógica de programação. E todos esses dados, né, que são digitados, esses objetos, esses atributos, é claro que é possível fazer coisas ainda mais complexas, né, com todos esses dados, essas informações referentes ao fato jurídico, né, que você está escolhendo, como por exemplo os atributos, né, de um processo, aqui, né, do objeto processo, e a minuta que está sendo escolhida, né, você automaticamente também está criando uma grande quantidade de dados e ao mesmo tempo rotulando esses dados. Enfim, esse então é um script, né, que criamos aqui no Google Colab para demonstrar a potencialidade da tecnologia de automação de documentos e como que isso pode poupar tempo, né, e evitar erros, enfim, poupar retrabalho, né. Esse script principal ele deve ter aproximadamente 500 ou 600 linhas de código e posteriormente eu vou colocar o link para o arquivo, né, que também é possível utilizar offline, né, com algumas adaptações, como Jupyter Notebook. Então, vou colocar o link para esse arquivo na descrição do vídeo. Muito obrigado.